vídeo é eclâmpsia e pré-eclâmpsia. E para iniciarmos, nós vamos falar sobre o que elas são. As duas são distúrbios hipertensivos que acontecem durante a gestação, mais especificamente a partir da segunda metade da gestação, que é a partir das 20 semanas. E elas estão relacionadas a uma alta taxa de complicações durante a gestação, alta morbimortalidade materna e fetal, e também é a principal causa de morte materna no Brasil, sendo este um importante tema em obstetrícia, principalmente quando falamos de gestação de alto risco. A hipertensão na gestação pode ser classificada de acordo com o período em que ela aparece, tendo como marco as 20 semanas. Se a mulher tiver uma elevação da pressão antes das 20 semanas, isso significa que a alteração não está relacionada à gravidez, sendo assim uma hipertensão arterial crônica ou pré-existente. Já se essa alteração aparece a partir das 20 semanas, ela tem relação com a gestação, podendo ser uma hipertensão gestacional, também chamada de transitória, que é quando ocorre a pressão elevada, mas nenhuma outra alteração no organismo da mãe. Ou podemos estar diante de um quadro de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que é quando existe, além da pressão alta, uma repercussão nos outros órgãos e sistemas, como veremos mais adiante. Além disso, a mulher pode ter uma hipertensão crônica pré-existente e depois das 20 semanas começar a apresentar o quadro de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Nesse caso, ela vai ter uma hipertensão crônica sobreposta por pré-eclâmpsia. A causa exata da pré-eclâmpsia ainda está em investigação, mas o que se sabe é que existem fatores genéticos, inflamatórios e imunológicos associados a uma placentação anormal. Aqui nesta imagem nós podemos observar o fenômeno da invasão trofoblástica, comparando o que acontece numa gravidez normal com o que acontece na pré-eclâmpsia. A invasão trofoblástica é um fenômeno fisiológico que acontece durante a gravidez, quando as células do trofoblasto, que fazem a sustentação do embrião, invadem a parede das artérias uterinas e destroem as camadas elástica e muscular das artérias. Isso para que esse vaso aumente de diâmetro e perca resistência para facilitar a chegada de sangue ao feto. Porém, na pré-eclâmpsia, essa invasão, em especial a segunda onda de invasão, que vai ocorrer ali perto das 20 semanas, é defeituosa, fazendo com que não chegue um fluxo sanguíneo adequado para o feto e para a placenta, e isso vai provocar a isquemia placentária. A isquemia placentária vai ser responsável pela liberação de fatores como citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea da mãe, que vão iniciar uma cascata de eventos celulares e moleculares que vão terminar causando um dano ao endotélio. O endotélio é a camada mais interna dos vasos e isso vai gerar uma repercussão que não é só na placenta, só no útero. Ele vai repercutir em todos os órgãos e sistemas, podendo causar comprometimento em todos eles. Mas, com maior intensidade, isso vai acontecer no sistema vascular, renal, hepático e cerebral. Então, como vimos, a placentação anormal vai promover uma disfunção endotelial, e as principais consequências desse processo são o espasmo arteriolar, que acarreta na constrição dos vasos, gerando um quadro de hipertensão. Há também o aumento da permeabilidade dos vasos, permitindo a passagem das proteínas. E nos rins, isso vai levar a uma perda de proteínas na urina, que é a proteinúria, e nos tecidos, a passagem de proteínas causa o edema. Outro importante problema é o desequilíbrio na produção de substâncias procoagulantes, levando à formação de microtrombos, que vão acarretar na trombocitopenia e podem levar a um quadro de coagulação intravascular disseminada. Como existem vários fatores que influenciam no surgimento dessas doenças, os fatores de risco são os mais variados. Dentre eles temos primiparidade, raça negra, história familiar ou história pessoal prévia de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, doenças prévias à gestação como hipertensão, diabetes ou doença renal, até mesmo troca de parceiro e gravidez nos extremos de idade. Tradicionalmente, a pré-eclâmpsia é definida com uma presença de pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 mm de mercúrio associada à perda de proteína pela urina, que é a proteinúria. Então, os critérios que nós vamos utilizar são a proteinúria maior ou igual a 300 mg numa urina de 24 horas, ou então relação proteína-creatinina maior ou igual a 0,3 numa amostra isolada de urina, ou proteinúria em fita reagente maior ou igual a 1 cruz. Porém, o diagnóstico da pré-eclâmpsia também pode ser feito quando, além da pressão arterial maior ou igual a 140 por 90, também existe alguma disfunção orgânica materna ou então alguma disfunção útero-placentária. Das disfunções orgânicas maternas, nós temos perda de função renal, disfunção hepática, complicações neurológicas, complicações hematológicas e estado de angiogênese, enquanto a disfunção útero-placentária vai ser definida quando há restrição de crescimento fetal ou então alguma alteração circulatória visualizada no exame do Doppler. Já a eclâmpsia é quando alguma paciente com pré-eclâmpsia tem algum episódio de crise convulsiva.
Essas crises são de características tônico-clônica na ausência de doenças neurológicas que expliquem esse quadro, de curta duração e distinguíveis de crises de outra etiologia. E essas crises podem ocorrer durante a gestação, no momento do parto ou no puerpério, especialmente 24 horas após o parto. E alguns sinais e sintomas de eclâmpsia iminente são cefaleia, torpor, dentre outras alterações neurológicas, alterações visuais como visualização de escotomas, embaçamento, e também epigastralgia, náuseas e vômitos. A pré-eclâmpsia grave é quando a mulher apresenta um quadro de pré-eclâmpsia associado a alguma complicação que gere risco iminente de comprometimento materno e fetal, como, por exemplo, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 milímetros de mercúrio ou diastólica maior ou igual a 110, a creatinina maior que 1,1 mg por decilitro, uma plaquetopenia, que é quando as plaquetas estão abaixo de 100 mil por milímetro cúbico, elevação das transaminases ou mesmo crescimento intrauterino restrito. Além disso, se ela apresentar algum daqueles sinais de eclâmpsia iminente ou a própria eclâmpsia, ela também é um caso grave. O tratamento definitivo da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia é o parto. Já que se trata de uma doença ocasionada pela placenta, a resolução do quadro só vai acontecer quando essa placenta for retirada. Então, após o diagnóstico, a conduta vai depender da gravidade do caso e também da idade gestacional, já que se tenta evitar ao máximo que o recém-nascido sofra com as complicações da prematuridade. Se o caso for uma pré-eclâmpsia leve, tenta-se levar a gestação até o mais próximo do termo possível, que é nas 37 semanas, desde que não haja nenhum comprometimento da mãe ou comprometimento do feto. Já em casos que apresentam algum daqueles critérios para a pré-eclâmpsia grave, a conduta vai ser diferente. A paciente vai precisar ser internada e bem avaliada. Em casos que apresentam uma pressão igual ou superior a 160 por 110 milímetros de mercúrio, é importante começar a terapia antihipertensiva. Também, em todos os casos de pré-eclâmpsia grave, é feita uma terapia anticonvulsivante profilática com sulfato de magnésio, para evitar que a paciente evolua com eclâmpsia. E quanto à indicação para o parto, se tiver alguma indicação, seja por condição materna ou fetal, ele deve ser realizado mesmo antes do termo. Já se ocorreu algum episódio de convulsão, ou seja, a paciente evoluiu com eclâmpsia, estamos diante de uma emergência obstétrica e o parto ele deve ser realizado imediatamente após a estabilização da paciente. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido.